Seja muito bem-vindo a essa aula incrível que nós vamos falar sobre gestão do tempo, produtividade, alta performance. Como você conseguir realizar todas as suas tarefas, todos os seus objetivos. Gente, que satisfação poder estar aqui com vocês, que satisfação poder compartilhar esse conteúdo, que eu amo falar sobre esse conteúdo, eu amo falar sobre esse assunto. Foi um assunto que eu me especializei nas últimas 2 décadas. Que, primeiro, mudou a minha vida, mudou os meus resultados, e hoje eu tenho um orgulho de poder falar que eu já ajudei centenas de pessoas, de empresários, de empresas, e que por conta dessa metodologia que eu consegui entender e consegui mapear, eh, tanto eu quanto outras pessoas tiveram resultados incríveis. Sim, eu me arrisco a dizer aqui, é muito caro você deixar de assistir uma aula como essa. Custa muito você deixar de pegar esse conteúdo e colocar em prática. E como eu falei para você, aqui eu não vou falar com achismo, eu não vou falar, não. Foi muita pesquisa científica, foi muito comprometimento durante, como eu trouxe para vocês, 2 décadas, e hoje eu posso compartilhar esse conteúdo tranquilo, de olhos fechados. Então, preste muita atenção, pegue papel e caneta, você vai poder assistir quantas vezes você quiser. Se estiver agora correndo, ou se depois quiser ouvir novamente, assistir novamente, fique à vontade, tá bom? Para a gente começar, não podia começar diferente, sejam bem-vindos, ampulhetinha ali, porque gestão do tempo, sim, gestão do tempo é um assunto que muitas pessoas discutem e que é o problema para muitas pessoas. Era o meu problema. Quando eu estava justamente no auge da minha carreira, mas eu não vou dizer no auge, mas num crescimento da minha carreira, gestão de tempo foi um problema para mim. Eu não sabia como organizar o tempo que eu ainda estava na faculdade, com as academias me procurando e as aulas que eu precisava ministrar, com um tempo de qualidade ainda para minha família e pensar em mim. Nossa, falei pontos aqui que eu acho que todos já devem ter passado. Se rapidamente seu subconsciente pensou, Cristiano, mas eu não estou mais na faculdade. Tudo bem, eu também não estou mais. Porém, no entanto, todavia, eu tenho certeza que esse período deve estar com várias tarefas que você imagina que você não tem tempo para realizar, por exemplo, um desafio, para realizar tarefas, para realizar um planejamento, um plano de ação para você alcançar o seu objetivo. Esse já foi sabotador para mim. Eu falava, eu não tenho tempo, eu não posso porque eu não tenho tempo. Ah, se o dia tivesse 2 horas a mais. Ah, se eu tivesse um tempo a mais para realizar essa tarefa. Vocês vão ver que às vezes eu vou olhar para baixo, mas aqui é só o meu espelho para ver se está tudo ok, se está modulando o microfone, se está chegando tudo de melhor para vocês, tá bom? Mas enfim, gestão do tempo. Por que gestão do tempo é um problema para a gente? Para a gente começar, eu quero que você entenda que a base disso é uma tríade. Essa tríade nós precisamos entender primeiro sobre comportamentos, certo? Tá aqui a canetinha. Primeiro, a gente precisa falar sobre comportamentos. Depois, nós precisamos ir para competências. E depois, sim, princípios. Entenda que essa ordem, ela precisa ser mantida. Eu não posso inverter essa ordem. Cris, por que eu não posso inverter essa ordem? Porque uma coisa vai levando a outra. Quando eu tentei, dentro das minhas pesquisas, das minhas práticas, dos meus acompanhamentos com os meus clientes e os meus alunos, eu entendi que quando essa ordem era invertida, não funcionava como eu esperava. Não acontecia como eu tinha planejado. E quando essa ordem é mantida, acontece e a coisa vai fluindo. Então, vamos manter essa ordem e seguir. Primeiro, precisamos falar sobre comportamentos, depois sobre competências e depois por princípios. E aí vem um ponto muito importante, porque quando nós falamos de comportamento, aqui vem, aqui pequenininho para vocês. Opa! Aqui vem um ponto muito importante. Procrastinação. Uma palavra que nós estamos escutando muito, uma palavra grande, complexa, que trava a língua, procrastinação. Cris, e o que é a procrastinação? Eu brinco que é a arte ninja de deixar para depois que você precisa fazer. Mas tirando as brincadeiras, que
conceito é esse, mas tirando as brincadeiras, eu quero explicar para você rapidamente por que você procrastina. Porque você sabe que você precisa realizar aquela tarefa e por que você não consegue realizar essa tarefa. Como eu falei, isso era um problema para mim. Como eu já trouxe aqui para vocês, isso para mim, por muito tempo, foi algo que me tirou do mercado de trabalho algumas oportunidades, que fez com que eu não tivesse um crescimento como eu gostaria. Por quê? Porque eu procrastinava. E aí eu fui estudar por que que eu procrastino, por que que tem tantas pessoas que conseguem realizar os seus objetivos e outras não. Rapidamente vamos entender o que acontece com o nosso cérebro, vamos entender o que acontece na nossa mente. Eu gosto de brincar e trazer ludicamente que na nossa mente está acontecendo uma reunião de condomínio. Sim, o nosso córtex pré-frontal, que é responsável pelas nossas decisões, é o local onde tomamos as decisões racionais, é nessa região nós tomamos essas decisões, nosso córtex pré-frontal, conversando o tempo todo com o nosso sistema límbico. Sim, deixa eu voltar aqui para a tela grande. O nosso sistema límbico, responsável pelas nossas emoções. E que conversa é essa, Cris? Racional, decisões. Eu preciso ir na academia. Eu tenho que melhorar a minha alimentação. Eu preciso fazer um investimento. Eu tenho que realizar essa tarefa, eu tenho que desenvolver essa competência para alcançar um novo cargo. Eu sei que eu preciso fazer isso. E por que que eu não consigo? Vamos lá. O sistema límbico responsável pelas nossas emoções, ele fica todo o tempo em milésimos de segundos, são sinapses neurais que acontecem ali naquele momento, ele fica enviando informações das nossas emoções. E automaticamente, o nosso sistema racional, ele entende que o que está sendo enviado é realmente melhor. Por quê? Porque ele não consegue distinguir o que é presente e o que é futuro. Futuro é muito abstrato para o nosso cérebro. E eu quero daqui a pouco trazer algo que explodiu a minha mente quando eu entendi sobre passado, presente e futuro, mas vamos deixar isso um pouquinho mais para frente. Mas então, o meu racional pensa e entende, eu preciso realizar essa tarefa, eu preciso concluir essa atividade. Hoje o meu desafio é esse. Porém, o meu sistema límbico manda a informação. Da última vez que você fez isso, você se atrasou para o trabalho. Da última vez que você fez isso, você ficou cansado, ficou até com mais fome, suado e fedido. Da última vez que você fez isso, você fez uma bagunça na casa. Ela trouxe várias imagens, várias lembranças de emoções e reações que você já teve. Experiências que já foram vividas. E aí o seu racional faz, poxa, isso não é bom. E automaticamente, na mesma hora, você recebe também a informação. Por que não olhar rapidinho a rede social? Prazer momentâneo. Poxa, eu vou fazer uma coisa que não é bacana ou vou curtir um pouco aqui a rede social, ver se alguém comentou naquela foto que eu postei. Eu vou fazer isso ou eu posso assistir apenas mais um capítulo daquela série do streaming? Eu vou fazer esse exercício ou eu posso ir na geladeira ver se tem aquele pudim? É isso que acontece e o nosso racional, ele faz, o que é melhor? Eu realizar essa tarefa que eu vou ficar suado, cansado, dolorido, vou fazer bagunça, posso me atrasar ou prazer momentâneo? E aí você procrastina, você deixa para depois o que precisava ser realizado. Por que nós procrastinamos, Cris? Entendi essa conversa interna. Ok, isso é o nosso sistema. E como eu posso combater isso? Normalmente, existem vários fatores para você procrastinar. Normalmente, você procrastina por dois fatores que, para mim, são os mais importantes. Primeiro, você procrastina por medo. Medo? Sim, você tem medo de falhar. Por você ter medo de falhar naquela tarefa, naquele planejamento, naquilo que você se programou para fazer, você prefere não fazer, não arriscar, não iniciar aquela tarefa. Eu sei que o seu subconsciente pode estar pensando agora, não é por isso. Mas se a gente for analisar,
Eu garanto para você que a gente vai chegar em algum momento nesse ponto. Porque se eu não quero falhar, eu não vou nem tentar. Eu vou fazer uma coisa que eu tenho mais certeza que eu vou continuar fazendo. Isso para tudo, tá? Eu dei alguns exemplos aqui de procrastinação, de não fazer a tarefa para comer o pudim, de não fazer a tarefa nas redes sociais, mas isso se aplica a tudo. Você deixa de fazer uma atividade para fazer outra que você desempenha melhor. Por quê? Porque você não quer falhar ali. Você quer realizar uma que você sabe fazer. Acontece sempre, tá? Sempre na sua mente vai ter essa conversa rápida e o seu racional vai optar por algo que você sabe que você vai conseguir fazer. O desafio, você sempre vai deixar para depois. Então, primeira coisa, você procrastina por medo. Medo de falhar. Medo do julgamento. As pessoas vão julgar aquilo que eu estou fazendo. As pessoas vão julgar se eu vou conseguir ou não. As pessoas vão julgar se eu não conseguir. E as pessoas vão julgar se eu conseguir. Então, por medo do julgamento, eu não quero que as pessoas falem de mim. Eu também procrastino. Uau! Esse é muito forte. Eu posso falar também para você que você tem medo, presta atenção, medo do novo. O que vai acontecer quando eu superar esse obstáculo? Você não sabe o que vai acontecer, você não está pronto para aquilo. E por conta disso, você quer se manter na sua zona de conforto. Então, medo do novo faz com que você também procrastine. Cris, mas eu sei que se eu fizer aquilo vai ser bom para mim. O que é que vai ser bom para você? É abstrato, é futuro. Lembra que eu falei? A nossa mente não consegue entender o que é isso do futuro que eu estou conquistando. Eu quero sucesso. O que é sucesso para você? Vocês têm noção do que é aumentar o seu faturamento em 100%? Aumentar o seu faturamento em 300%? Toda a responsabilidade que está ali inclusa para você alcançar esse objetivo? Você não sabe o que é, você não tem noção do que é lidar com 50 funcionários, pagar uma folha altíssima, ter outras responsabilidades que vão fazer com que você alcance aquele objetivo. Eu não estou dizendo que é ruim, mas como você não tem clareza sobre isso, você tem medo do novo. E aqui eu já puxo o gancho para o nosso segundo medo, nosso segundo fator da procrastinação. O primeiro fator é o medo. Medo do novo, medo de errar, medo do fracasso, medo do julgamento. Eu poderia listar vários medos aqui. Qualquer medo que você pense rapidamente, sim, ele está incluso para que você procrastine. E o outro fator, tirando o medo, é a falta de clareza. Quando você não tem clareza do retorno que aquela atividade vai trazer para você, quando você não tem clareza do que você vai realmente ganhar quando você realizar aquela tarefa ou aquela meta e aquele objetivo, você procrastina. Se você tiver clareza que sim, eu quero ter 50 funcionários, eu quero ter uma folha de pagamento de 30 mil reais, eu quero ter um aluguel de 50 mil, mas eu vou ter um faturamento de 200 mil e um lucro de 100 mil, para isso eu vou trabalhar tantas horas por dia, para isso eu vou me dedicar, mas eu vou ter... Quando você tem clareza de tudo isso, você realiza. Não é simplesmente eu quero emagrecer 8 quilos. Não é simplesmente eu quero eliminar glúten da minha alimentação. Isso é muito abstrato, isso é muito vago. Não, Cris, eliminar 8 quilos não é abstrato, não é vago. Eu sei o que eu quero, eliminar 8 quilos. Você está jogando toda a sua energia para um futuro muito longe que sua mente não consegue ter clareza. Agora, se eu viro para você e falo, que tal você focar numa meta diária de 240 gramas por dia? 240 gramas por dia. Será que você consegue? Certeza que você. Você colocar qualquer atividade física moderando a sua alimentação, você vai conseguir eliminar 240 gramas por dia. Se você tiver disciplina, constância e foco, com 2 meses, você perdeu 8 quilos. É matemática. Não estou falando para você no achismo. Matemática, se quiser fazer a conta, fique à vontade aí. Então, você procrastina porque você não tem clareza do que aquilo vai te trazer de retorno. No mundo corporativo, chamamos isso de ROI, porque não podemos colocar isso dentro da nossa vida pessoal. Se você está querendo ser mais produtivo e ter gestão do tempo para alcançar alta performance na sua vida pessoal e profissional, entenda,
Tudo que você vai fazer tem que ter ROI. Retorno sobre o investimento, retorno do investimento, retorno do... Enfim, é o que essa sigla quer dizer, né? Qual retorno eu vou ter realizando essa tarefa? Quando eu tenho clareza em relação a isso, pode acontecer o que for, eu vou realizar aquela tarefa. Eu tenho que realizar aquela tarefa. Me recordo uma vez que fui fazer uma mentoria como aluno e virei para o mentor e perguntei para ele, o que você fez no início da sua carreira para conseguir ter essa virada? Eu estava no início da minha carreira fazendo treinamentos presenciais. Meus treinamentos tinham uma média de 4, 6 pessoas. E eu perguntei para ele, o que você fez para que você conseguisse alcançar mais pessoas e aumentar o número de participantes nos seus treinamentos? E ele virou para mim e fez assim, Cristiano, eu vou te falar uma coisa muito importante. Pense nas pessoas que você mais ama. Pensei. E aí, ele virou para mim e fez assim, agora imagine, vou falar uma coisa muito dura, tá? Imagine que elas estão na mala de um carro e que a vida dela depende de você realizar esse treinamento com 20 pessoas. Você vai vender ingressos ou não? Eu vou vender 30 ingressos. Ele fez, é sobre isso. Você teve clareza que se você não fizer aquilo, a consequência é muito alta. Então, por isso que eu falei para você, é muito caro você não colocar isso em prática. Custa muito você não pegar tudo que você está aprendendo e não colocar em prática. Aquele livro que você leu, o que você colocou em prática? O curso que você fez, o que você colocou em prática? O desafio que você está inserido, por que você está procrastinando? Se você tem clareza em relação a isso, você vai realizar aquela tarefa, aconteça o que acontecer, porque vai se tornar prioridade. Quando eu entendi isso, eu fiz, uau, nada mais importa. Eu tenho que fazer isso por quê? Por que você quer aumentar o seu faturamento? O que vai mudar na tua vida? Por que você quer realmente perder esses 8 quilos? Não é para entrar no manequim, não é para ter 42 de braço. Não! O que isso vai mudar na sua vida? Como vai estar a sua autoestima? Você vai estar muito mais seguro para chegar em um lugar e se apresentar, e isso vai aumentar o seu rendimento no trabalho. Você vai ser muito mais produtivo, porque você não vai ficar cansado no final do dia ou no final da semana. Você vai ter muito mais disposição, porque trabalhou o dia todo, e vai chegar em casa e vai conseguir brincar com seu filho e dar tempo de qualidade para sua esposa. Eu estou trazendo apenas alguns exemplos, mas isso serve para tudo. Quando você tem clareza do retorno que aquela tarefa vai trazer para você, você não vai procrastinar. Só que isso está só na sua cabeça. A nossa mente, ela é muito boa para guardar informações. A nossa mente é muito boa para ter ideias. Guardar informações é no papel. Então, sim, você precisa anotar. Sim, você precisa de uma agenda. Sim, você precisa de um planner. Sim, você precisa de post-it. Mas isso não é gestão do tempo. Isso são apenas formas, são apenas ferramentas para que você se lembre e para que você tenha sempre clareza do que você tem que fazer. Assim você vai combater a procrastinação. Primeira coisa que eu quero que você faça, mapeie todas as tarefas que você está procrastinando. Você disse que ia parar de comer, eu não sou nutricionista e não estou passando dieta para vocês, tá? Você disse que ia parar de comer pão à noite para cortar o carboidrato. Por que você está comendo pão à noite? Você diz, pronto, aí você tem que mapear por que você está procrastinando. Você escreve. Você disse que ia fazer atividade física 10 horas da manhã. Por que você não está conseguindo fazer atividade física 10 horas da manhã? Porque um cliente sempre liga para você. Então você não tem que planejar sua atividade física para 10 horas da manhã. Que horas o seu cliente não liga para você? É essa hora que você precisa colocar a sua atividade física. Quando eu comecei a estudar a gestão do tempo, eu criei um método. Eu chamo ele de método Kairos. Kairos, se você for procurar na mitologia grega ou até mesmo na Bíblia, você vai ver que Kairos é o tempo certo, é o tempo oportuno. E a tarefa que você precisa realizar, você precisa colocar ela no tempo certo, no tempo oportuno. Senão você procrastina. Aí a pessoa vira e fala, eu quero começar o hábito da leitura. Todo dia de noite eu vou deitar na cama, quando eu for dormir, e vou ler um livro. Você não tem o hábito da leitura e você está cansado do dia. Quando você deita na cama, que você pega o livro, adivinha o que acontece? Sono.
não é o horário correto para você começar a criar o hábito da leitura. Se você já tem o hábito da leitura, faz isso, bacana. O hábito já foi instalado. Para quem não tem, primeiro crie o hábito. Quando eu fui escrever o meu livro, eu entendi que o primeiro horário da manhã era o horário que eu estava mais ativo, que eu precisava do silêncio da casa. E nós estávamos em plena pandemia quando eu estava escrevendo o meu livro. E era muito difícil ter o silêncio da casa, com 2 crianças em casa, com esposa, por mais que eu tivesse um escritório no meu apartamento, eu não tinha um silêncio total. Então, o que foi que eu fiz? Eu acordava 1 hora mais cedo do que toda a casa. Meus filhos acordavam às 6h30 para começar a aula às 7h, eu acordava às 5h30. Ficava de 5h30 às 6h15, 6h20, sozinho, silêncio, concentrado, estudando e escrevendo. Tempo certo para eu fazer aquela atividade. Então é isso que a gente precisa entender. Agora que nós entendemos por que procrastinamos e o que eu preciso fazer para combater a procrastinação, vamos para o segundo ponto. Sabe qual é o segundo ponto? Olha que fantástico. O segundo ponto é sobre nossas competências, gestão do tempo. Entenda que gestão do tempo vai muito mais além do que planners, agendas e post-it. Isso são ferramentas que vão fazer com que você potencialize as suas tarefas. Gestão do tempo tem a ver com mudança de comportamento, mudança de hábitos. São as competências que você sabe realizar, consegue realizar naquele tempo. Deixa eu melhorar isso para vocês. Gestão do tempo tem a ver com gestão das tarefas. Se eu sei que para ministrar uma aula dessa, eu preciso de 30 minutos, eu não posso me comprometer em gravar uma aula de 20. Se eu sei que eu tive a oportunidade de palestrar no TEDx. Sim, tenho minha palestra hoje, liberada no TED. Se você pesquisar, você vai achar minha palestra. Estão matando a produtividade. Tive a oportunidade de gravar e ter minha palestra aprovada. E eu tinha 10 minutos para falar sobre produtividade. E eu me preparei para isso e falei em 9 minutos e 40. Eu só tinha 10 minutos. E se eu tiver 30 minutos? Eu vou falar em 30 minutos. E se eu tiver 4 horas? Eu vou falar em 4 horas. Assim como eu tenho um curso todo sobre produtividade que tem 12 horas de treinamento. Então, gestão das suas tarefas. Se você tem gestão das suas tarefas, quanto tempo você leva para realizar aquela tarefa, você vai ter gestão do tempo. Você não tem gestão de tempo. O tempo ele vai passar de qualquer forma. Você vai ter gestão do tempo. Gestão das minhas tarefas. Se eu sei que eu preciso de 20 minutos para isso, se eu sei que eu preciso de 30 minutos para isso, se eu sei que eu preciso de 1 hora para essa atividade, eu tenho gestão do tempo. Lembrando que sim, você pode adaptar, isso é uma competência que você precisa desenvolver de organização. Isso é uma competência que você precisa desenvolver de planejamento. Está falando, Cris? Por exemplo, já aconteceu de clientes meus virar para mim e falar, Cris, o que acontece é que eu abro minha caixa de e-mail, eu tenho 50 e-mails para responder, e isso leva a manhã toda. Calma, gestão do tempo, gestão das suas tarefas. Vamos lá, você abre a sua caixa de e-mail. Você faz a seleção do que é urgente e do que é importante? Conceito da palavra, urgente, precisa ser realizado agora. Importante, vai ser realizado, mas eu tenho um deadline maior de entrega. Eu posso fazer isso à tarde, eu posso fazer isso à noite, eu posso colocar isso para o outro dia. Então, eu abro minha caixa de e-mail, eu tenho 30 minutos para responder os meus e-mails. Então, eu pego os e-mails mais urgentes e eles vão ser respondidos primeiro. Depois de 30 minutos, eu passo para a tarefa B, que é entrar em contato com os meus clientes, por exemplo. E depois, na terceira tarefa, eu posso voltar para o e-mail, eu posso ir para uma outra tarefa e quem sabe na quarta ou na quinta tarefa eu retorno para os e-mails porque agora eu tenho um e-mail urgente para 10 horas da manhã. Eu não posso deixar porque eu já respondi aqueles no início da manhã e agora às 10 eu preciso responder outro. Então eu volto para a minha tarefa. É organização das tarefas. Primeiro você precisa saber quanto tempo você leva realizando cada tarefa e depois organizar cada tarefa. É assim que você vai ter gestão do tempo. Quanto tempo você precisa para fazer um desafio? Quanto tempo você precisa para fazer uma atividade física? Quanto tempo você precisa para organizar a sua alimentação
do dia ou da semana? Quanto tempo você precisa? Deslocamento para que você escute um podcast bacana. Tudo isso vai fazer com que você tenha gestão do tempo. E você saiba que horas, qual o melhor momento para você realizar aquelas tarefas. E eu sei que o seu subconsciente agora pode estar falando assim, mesmo assim, eu não tenho tempo. Eu precisava de 2 horas a mais. Você não tem, Cris, você não faz ideia da quantidade de coisas que eu tenho para realizar. Ou, às vezes, porque você faz várias outras tarefas para outras pessoas, você não está conseguindo olhar para você e se priorizar. E fazer o que precisa primeiro para você. Isso é muito importante. Só que assim, ó, eu vou te provar que você tem tempo. Eu vou te provar que, na verdade, você está se sabotando, você está procrastinando. E por isso que eu não posso falar de gestão do tempo antes de falar de procrastinação. Porque eu preciso que primeiro você entenda o que é a procrastinação, por que que você procrastina, para que depois eu fale de gestão do tempo. Lembra que eu falei para você que existe uma ordem e que a gente precisa manter essa ordem? É sobre isso. Olha que as coisas começam a se encaixar. Então eu quero provar para você que você tem tempo sim de realizar todas as suas tarefas, mas que primeiro você precisa se priorizar. Eu trouxe 3 frases para que você entenda a importância de você se priorizar. Como isso é claro para a gente e a gente não coloca em prática na nossa vida. Mas eu tenho uma outra frase, momento frase de caminhão, que é muito boa, que é: o óbvio só é óbvio para os olhos de quem está treinado. Então o óbvio precisa ser dito, o óbvio precisa ser lembrado e o óbvio precisa ser feito. Uau! Gostaram dessa? Então vamos lá. 3 frases. Primeiro, ame o seu próximo como a si mesmo. Se eu não me amo e eu não estou olhando para mim, como é que eu posso amar o próximo? É o próximo como a si. Então primeiro eu tenho que me amar. Primeiro eu tenho que olhar para mim. Não é egoísmo. Como eu vou conseguir ajudar o próximo se eu não sei me ajudar? Olha aí, isso é bíblico, tá? Isso é milenar. Está aí há milhares de anos. Você precisa pensar nisso. Outra coisa muito importante é que quando você está no avião, por exemplo, e acontece uma turbulência, máscara de oxigênio vão cair, primeiro coloque no seu ajudante para depois colocar em você. Em caso de despressurização da cabine, máscaras vão cair, primeiro você coloca na pessoa que está com você para depois colocar em você. Por quê? Porque senão você pode desmaiar e não vai conseguir colocar máscara em você. E se for uma criança, a criança está ali e você desmaiou. Como a criança vai te auxiliar? Então, primeiro você olha para você. Você precisa se olhar, se valorizar, se priorizar. Isso é muito importante. E essa última que eu gostei muito é o seguinte: não se desgaste provando para alguém que você vale a pena. E respeite o suficiente para saber que você merece melhor. Isso faz toda a diferença quando nós estamos falando de gestão do tempo. Mas calma, eu falei para você que eu ia te provar que você tem tempo, certo? Preste bastante atenção aqui agora comigo. Eu vou até ficar na telinha aqui embaixo, para que você... Olha isso. Quando eu estava estudando gestão do tempo para escrever o meu livro, fica já aqui a dica, tá? Eu tenho certeza que o meu livro vai te ajudar. Se você quiser saber mais sobre o meu livro, no final eu vou deixar aqui onde você pode adquirir ele. Livro falando sobre alta performance, produtividade e gestão do tempo. E quando eu estava estudando sobre o livro, todo o conteúdo, principalmente sobre gestão do tempo, eu mapeei que a nossa semana ela tem 160 horas. Opa, passou aqui o slide. Vou voltar. Canetinha. A semana ela tem 168 horas. Certo? 168 horas na semana. Eu separei 50 horas que você passa dormindo. Eu não sei você, mas 50 horas dormindo na semana dá uma média de 8 horas por dia. Eu não durmo 8 horas por dia já tem algum tempo. Lógico, sábado, domingo, feriado, quando eu não estou trabalhando. Mas o normal é não dormir 8 horas por dia. Mas eu coloquei 56 horas por dia você passa dormindo. Depois, eu coloquei 40 horas trabalhando. Eu coloquei 40 horas trabalhando porque é um número para a gente ter clareza. Quem está no tema CLT tem uma média de 40 horas. Empreendedor
ou um profissional liberal, às vezes trabalhar um pouco mais, às vezes trabalhar um pouco menos. Então eu coloquei 40 horas, fica uma base bacana para a gente fazer essa matemática. Então 40 horas na semana você passa trabalhando. E depois coloquei que 35 horas na semana você passa comendo, se deslocando, fazendo atividade física, tomando banho, enfim, 35 horas na semana você passa fazendo isso. Meu amigo, deixa eu falar uma coisa para você. Depois de toda essa matemática, eu não sei qual atividade você pode mais colocar aqui, porque eu coloquei dormindo, eu coloquei trabalhando, eu coloquei deslocamento, atividade física, tomando banho, enfim. Estão sobrando 37 horas. Sim, pode fazer a conta aí. 168 menos 56, menos 40, menos 35, é igual a 37 horas. Então, tem 37 horas na sua semana. Tem 37 horas na sua semana sobrando. Você está falando para mim que você não tem tempo. Você está falando para mim que você não consegue realizar aquela atividade porque você precisava que o dia tivesse mais 2 horas. Será realmente que o dia precisava de mais 2 horas? Eu gosto de trazer o exemplo da seguinte forma. Você está no trabalho, acaba a sua jornada de trabalho e você faz, poxa, eu tenho uma tarefa para entregar, eu vou ter que fazer hora extra hoje. E aí todo mundo vai embora, ou você está em home, mas você para 2 horas focado naquela tarefa, 2 horas você consegue concluir. Tira uma dúvida. Será que realmente você precisava de 2 horas a mais na sua jornada de trabalho? Ou você precisava de 2 horas focado em fazer aquela tarefa? É sobre isso. É sobre essa gestão. É sobre essa organização. É sobre esse planejamento que você precisa entender. Eu sempre gosto de trazer que você ficar falando, eu não tenho gestão do tempo, eu não tenho tempo. Revolta sem visão é reclamação. Revolta sem visão é reclamação. Então, eu não consigo fazer, isso não é para mim. Eu não tenho tempo de fazer isso. É só reclamação isso. Você está procrastinando. Foi o primeiro ponto que nós falamos. Procrastinando. É por isso que você não tem gestão do tempo, porque você procrastina. Procrastina por medo, procrastina por falta de clareza, por tudo isso. Lembra? Então vamos lá. Vamos dar sequência para o nosso último ponto. O nosso primeiro ponto foi sobre comportamentos. Procrastinação. Segundo ponto foi sobre nossas competências, gestão do tempo. Quanto tempo eu levo para fazer aquelas tarefas e para isso eu preciso olhar para minhas competências. E o terceiro ponto que eu quero trazer para você é sobre princípios. Como assim, Cris, princípios? Como assim princípios? Você precisa cercar-se de pessoas com a mesma mentalidade. A ambiência vai fazer com que você alcance os seus resultados. Existem 3 fatores para você ser mais disciplinado. O primeiro é a ambiência. Então, você está no lugar certo, você está com pessoas certas, você está com pessoas que pensam da mesma forma que você, vai fazer com que você alcance aquele objetivo. Vai fazer com que você seja mais produtivo. Vai fazer com que você não desista daquele seu pensamento. Você já teve a oportunidade de participar de um grupo de corrida? Todo mundo acaba se falando, se cobrando e fazendo com que o outro não perca o foco no horário da corrida. Grupo vai fazendo com que você assuma esse compromisso. Então, a ambiência certa vai fazer com que você seja mais produtivo e tenha gestão do tempo. Agora, se você está num ambiente onde as pessoas pensam completamente diferente daquilo que você quer alcançar e quer realizar, você vai falhar. Até porque essas pessoas vão ficar, sem você saber e sem nem mesmo ela saber, falando que não vai dar certo, falando que você não vai conseguir. Então, você precisa olhar para esse seu ambiente e entender que você precisa estar no ambiente certo, na ambiência certa, com pessoas certas, sentados à mesa certa, para que você consiga alcançar os seus objetivos. Isso vai fazer total diferença. E depois, torne o fácil difícil e o difícil fácil. Cris, como assim? Não entendi. Ficou confuso para mim. Torne o fácil difícil e o difícil fácil? Sim. Se você, lembra que eu falei para você mapear como você está procrastinando? Você colocou que você está procrastinando ter uma alimentação melhor
Porque quando você chega do trabalho cansado, você vai no armário, pega um biscoito Bono e come um biscoito Bono. Quando você chega cansado, é mais fácil você ir no armário, pegar um biscoito e comer. Então, como você pode tornar o fácil difícil? Não tenha biscoito Bono no armário. Ah, Cris, mas é muito radical. Presta atenção, aqui é conversa de adulto. Você quer alcançar aqui, você tem clareza do que vai ser bom para você quando você alcançar aquilo? Eu não estou dizendo para você que é para você tirar da sua vida. Você pode colocar isso como a recompensa daquela meta e daquele objetivo que você traçou. Se eu conseguir realizar todas as tarefas na semana, na sexta-feira ou no sábado, eu vou assistir jogo, eu vou assistir um programa que eu goste, eu vou comprar um biscoito Bono para mim, eu vou comprar um sorvete para mim, eu vou comprar aquele pudim que eu gosto, não vamos colocar recompensa só como comida, tá? Eu estou só trazendo um exemplo, mas essa é uma forma de você se recompensar, você tornar o fácil difícil. E como você tornar o difícil fácil? Você chegar em casa cansado do trabalho, ainda ir preparar uma comida, é muito mais difícil. Que tal você separar um momento do seu dia para preparar todos os alimentos e ter eles prontos na geladeira? Então, quando você chega cansado do trabalho, não tem biscoito Bono e tem um sanduíche de pão integral com atum e queijo ricota. Eu não estou passando dieta para ninguém, eu estou dando um exemplo. Então, é muito mais fácil você chegar lá, pegar o seu sanduíche e comer. Você tornou o fácil difícil e tornou o difícil fácil. Então, esse é o segundo ponto. Torne o fácil difícil e torne o difícil fácil. E a terceira e última coisa, tenha metas claras. Vou trazer uma frase aqui que eu acredito que todos já ouviram. No filme Alice no País das Maravilhas, quando Alice vai andando e encontra o coelho e pergunta para ela qual caminho ela deve seguir, e o coelho pergunta, para onde você quer ir? Para onde você está indo? E ela fala, eu não sei. E o coelho responde, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Se você não sabe qual meta que você tem que alcançar, se você não sabe o que você está querendo alcançar, realizando aquela tarefa, qualquer coisa que você fizer vale. Então você precisa ter metas claras, qual a sua meta do dia. Eu gosto de dividir metas e objetivos. Se você for pesquisar o conceito, é muito parecido. Porém, eu acredito que metas são as etapas do processo para que você alcance um objetivo final. Isso vai ficar muito mais fácil para que você mantenha o seu planejamento em dia e com clareza do que você precisa realizar, entendendo todas as etapas do processo. Então, tenha metas claras. Gente, vocês conseguem entender que depois que a gente mapeou tudo isso, você agora consegue construir o seu caminho? Porque só depende de você. O único obstáculo é você parar de procrastinar, é você entender e ter clareza da sua gestão do tempo e você saber em que mesa você está sentando. Um princípio básico de ambiência, com quem você está se relacionando. Isso vai fazer com que você seja muito mais produtivo, que você alcance a alta performance, tendo gestão do tempo. Para você alcançar as suas metas, alcançar os seus objetivos, realizar os seus sonhos. Você é responsável por construir o seu caminho e o seu sucesso. Coloque tudo isso que eu trouxe para vocês em prática e eu garanto para vocês, você vai dar uma mudada nos seus resultados, você vai alcançar o que você sempre desejou e você vai ver que depois de um tempo vai passar a ser óbvio, vai passar a ser muito claro manter esse planejamento. E como eu falei para vocês, se você quiser saber muito mais sobre isso, tem no meu livro, tem nos meus cursos, tem na minha rede social. Eu quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre ela, onde você pode me encontrar, onde você pode encontrar tudo que eu compartilho. Então, no Instagram você me acha como Cristiano Brandão Mentor, tá? Voltou até um R aqui, Mentor. Pronto. No YouTube, você vai encontrar você me encontra com o nome do meu instituto, que é Instituto Além do Conhecimento. Lá você vai encontrar vídeos, dicas rápidas, todos os podcasts que eu já gravei. E no Spotify você também encontra os podcasts. É só você procurar o Pode Performar no Spotify, você encontra. Nosso site, que é o www.alemdoconhecimento.com.br. Lá tem todos os. No meu Instagram, se você entrar no meu Instagram agora, já vai lá,
Fala que você assistiu a aula, fala que você curtiu, fala que foi bacana, que fez sentido para você. No link que tem na minha bio, você vai encontrar também o link para você adquirir o livro ou para a gente conversar. Tem o meu WhatsApp lá, se você quiser saber mais sobre produtividade, gestão do tempo e alta performance. Gente, foi uma satisfação, muito prazer. Eu espero que vocês coloquem isso em prática. Fiquem com Deus, forte beijo e até a próxima.